Olá galera, um abraço enorme no seu coração. Cheguei porque estou de pé, em nome do homem de Nazaré. Um abraço para todos vocês, enorme, do tamanho do Brasil. PP falando com você. Pessoal, é o seguinte, eu queria deixar uma história muito linda que faz parte do nosso passado e eu acho que é bastante interessante, porque a molecada de hoje, a nossa juventude de hoje, da nossa idade contemporânea, eles não sabem o princípio das coisas. Por exemplo, você precisa passar uma mensagem para as pessoas, precisa falar com alguém que está lá do outro lado do país, tal, você usa o que? O WhatsApp, Message, você tem uma leira de ferramenta que te possibilita em chegar, em levar a informação mais rápido até onde as pessoas que você quer. Mas eu quero falar sobre uma coisa que eu me apaixonei muito, chamada a carta. A carta era uma coisa que eu vou te falar, teve uma coisa que me motivou bastante eu estudar, foi a carta. Sabe por quê? Na minha infância, quando nós chegamos no Mato Grosso do Sul, nós trabalhávamos em arrendamento. Muitas pessoas não sabem o que é arrendamento. Arrendamento era aquela pessoa que arrendava uma terra e levava um monte de gente no trabalho manufatureiro, que era carpir, plantar, ralear algodão, era arrancar feijão, era plantar feijão, era capinar, etc e tal. Era tudo isso. Arroz, era o cultivo desses cereais. E você sabe o que era interessante? Que nesses arrendamentos tinha bastante nordestino. Aquele pessoal que vinha do Piauí, que vinha do Sergipe, que vinha do Pernambuco, que vinha da Bahia, que vinha de Minas, que vinha desse setor para trabalhar nesses arrendamentos. E porque Bahia toda a vida foi seco, o sertão toda a vida foi seco, né? E aí você sabe o que eu achava muito legal? Quando aqueles nordestinos, matuto da época, recebiam uma carta dos parentes. Era uma, assim, uma oscilação de emoções, a carta. Há momentos que a pessoa recebia, quando pegava na carta, porque a carta vinha para a cidade. Aí o gato, que era o chefe, levava para o sítio onde as pessoas trabalhavam nos arrendamentos. E quando essa carta chegava, as pessoas choravam só de saber que uma carta tinha chegado para ela. Aí ela chorava bastante e quando abria a carta havia uma variação de emoções muito forte. É que as pessoas chegavam e diziam, nossa, recebi uma carta de mamãe. Aí era aquele texto que é clássico, universal, todas as cartas têm isso. Filhinha, como você vai? Tudo bem? Espero que essa carta, quando te encontrar, encontra gozando da mais perfeita saúde, felicidade e paz. Era todas assim as cartas. E quando acontecia isso, o filho escrevia, porque na época também tinha aquele detalhe. A pessoa que tinha quinta série era o professor ali do arrendamento. O professor era ele. Então todas as cartas que chegavam, as pessoas recorriam de quem? O professor. Professor de quinta série. Quinto ano. Só tinha ele que ali lecionava as crianças ali naqueles arrendamentos. Então todas as cartas, aí se reunia aquelas mulheradas que gostavam de fofoca. Olha, fulano vai ler a carta que chegou para Mariazinha. A professora vai ler. Era aquela alegria. E quando abria, era esse texto universal. Espero que essa carta te encontre gozando da mais perfeita saúde, paz e felicidade. E aqui estamos todos bem. Era bem isso. E aí, quando li a carta, olha, teve um problema com mamãe teve um problema, ficou uma semana doente, aí aquelas pessoas botavam para chorar. Era aquele chorinho, e aí de repente, mas graças a Deus que ela melhorou, já ela está bem, agora está fazendo crochê, está vendendo, aí já botava para chorar de emoção, de alegria, porque tinha dado certo lá. Então era o chororô o tempo inteiro. E eu fui vendo aquilo como criança e me apaixonava pela carta. E todas as pessoas se reuniam só para ver aquilo, era muito lindo. Hoje não tem valor nenhum mais. Porque hoje nós mandamos um zap e a pessoa já responde simultaneamente, a gente já sabe o que aconteceu lá, tá no médico, tá internando, passa bem, passa mal, a gente já tem as informações tudo em cima da hora. Mas a carta era uma coisa
muito legal. E você sabe o que era interessante? Que eu também notava muito naquela senhora, quando tocava aquela música do Marcos Roberto, A Última Carta. Eu resolvi a te escrever a última carta, menino do céu. Aquilo ali a senhora botava para chorar, porque lembrava das mães, lembrava dos pais, lembrava das infâncias, era aquela alegria toda, aquela emoção toda. Mas enfim, e eu achava que escrever a carta era coisa de outro mundo, era coisa para quem tinha uma sabedoria muito elevada, não chegava aos nossos níveis. O que acontecia? Eu pensava, nunca vou conseguir escrever uma carta. Aí minha irmã me ensinava a ler, me ensinava a escrever, e eu aprendi mais ou menos. Quando eu fui estudar, o primeiro ano eu tinha 15 anos de idade, em Batayporã, Mato Grosso do Sul. Eu falo de Nova Andradina, nossa querida cidade Sorriso, que eu a amo de coração. E sabe qual foi as primeiras lições da professora? Depois de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 mais 4 são 3 mais 4 são 7, 1 mais 1 é 2, no português. Qual que era as primeiras lições? A, B, C, D, por aí vai, a, E, I, O, U. Depois, escrever a carta. Menino do céu, mas aquilo ali era uma dificuldade grande. Quando eu me lembro quando a professora falou, olha, nós vamos fazer um trabalho que é escrever uma carta. Como enviar uma carta? Eu disse, pronto, chegou a minha vez. Pelo menos eu vou tentar, eu vou conseguir escrever uma carta, é tudo que eu precisava. E quando de repente ela começou, gente, puxou uma carta, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma carta. Aí do lado estava escrito remetente, a gente falava remetente. Remetente, remetente, a gente não sabia ler. Era remetente, sabe o que é isso? Aqui você vai apunhar o seu nome, porque é da onde está enviando a carta. Seu nome, remetente, aí do outro lado está escrito para, é para quem você vai enviar. Aí tá, eu disse remetente, fiquei com aquilo na cabeça, eu dormia com essa palavra remetente na cabeça, para saber, para lembrar. Remetente é quem manda. Para é quem recebe. Aí fiquei naquela, fiquei. Primeiro teve que aprender isso. Aí depois, você, remetente, vira do outro lado. É remetente, você põe aqui o seu endereço, o CEP e tal, o número da sua casa. Eu achava aquilo tão difícil. E depois virava do outro lado. Agora você vai pôr o endereço da pessoa, o CEP da pessoa, o número da casa, enfim. Eu achava muito interessante. Mas eu diria, eu não vou conseguir nunca aprender a escrever uma carta. Eu não consigo sair da capa da carta. Eita, mas era uma alegria. E aí depois, quando ela entrou no desenvolvimento da carta, vem aquelas frases universais. Espero que essa carta te encontre gozando da mais perfeita saúde, paz e felicidade. Aqui estamos todos bem. E foi assim. Aí quando eu fui escrever a primeira carta, eu escrevi para minha irmã, para ver se eu estava bom mesmo. Aí eu escrevi tudo mal escrevi, disse, espero que essa carta te encontre bem, feliz e felicidade, paz, porque eu não sabia o que colocar. Essa frase universal eu não tinha muito ainda copiado, quer dizer, na verdade eu sabia, mas não sabia escrever ela, ponhar no papel ela. E aí eu escrevi de qualquer jeito, aí mandava e fui aprendendo. Mas são algo que me traz boas recordações, são a palavra a carta. Então tem coisas que marcaram, para você chegar hoje no WhatsApp, na mensagem de texto, nos Messenger, nós passamos por muitas dificuldades. Mas enfim, era muito emocionante, era uma alegria enorme, porque nós vivíamos muito em comunidade. Naquele tempo, ladrão era uma palavra muito difícil de se falar. Quando você chamava um de ladrão, era motivo de morte, de briga, de se acabarem. Hoje tem gente que acha que recebe como orgulho isso, e na nossa época não. Nas décadas de 80, se um cara roubasse e fosse pego roubando, vixe, o cara mudava de endereço, ele sumia da cidade. Ali no arrendamento ele já não ficava mais, porque era muita vergonha, ninguém queria nem conversar com o ladrão, se você quer saber. Hoje os ladrões
toma conta de quase tudo. Hoje tem gente que tem orgulho de dizer que é ladrão, ele vai preso, ele fala para a polícia, eu levei, eu peguei. E antigamente a polícia tinha um respeito tão grande. Outra coisa que eu admirava, que a polícia chegava no lugar todo mundo quietinho, só respondia o que eles perguntavam. Hoje não, o cara parte para cima, vai xingando, eu tenho meus direitos, eu não sei o quê. A única coisa que a gente não encontrou, não descobriu, foi os nossos deveres. Que direito nós conhecemos até demais. Mas enfim, voltando para a carta, isso nos traz muita saudade, porque eu lembro da alegria que isso proporcionava àquelas pessoas. Amigos e amigas, aquele abraço. Eu tentei trazer essa recordação porque isso marcou muito a minha vida e a molecada de hoje não tem noção do que era isso. Você demorar 1 mês, 2 meses para receber o retorno de uma carta, para saber a informação das pessoas lá, era difícil. Mas enfim, estamos hoje na mensagem simultânea, que é uma alegria também e que trouxe de facilidade para nós. Mas deixo a todos vocês aqui um abraço de coração. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Fique com Deus, que eu vou com fé. Fique com o homem de Nazaré. A gente se vê por aí, se Deus quiser. PP falando com vocês.